Prezados seminaristas, Deus abençoe a todos. Vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo. Te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, particularmente sobre os assuntos ministrados aqui através da tua santa palavra. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam preparados por ti mesmo para receber de bom grado esses ensinos. Portanto, te pedimos esta bênção, agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus prezados seminaristas, estamos dando início à aula de ética cristã. Na aula passada, anunciamos sobre a ética cristã, sobre os costumes inicialmente, porque nesta aula agora nós vamos tecer alguns comentários mais profundamente sobre esses costumes. Falamos sobre os 10 mandamentos, ou decálogo, que se refere aos mandamentos da lei entregues por Deus a Moisés lá no monte, e que no nosso livro texto está registrado pelo escritor que os 10 mandamentos é uma síntese, da moralidade bíblica. Os 10 mandamentos, quando nós nos referimos à lei de Moisés, ou à lei mosaica, que está registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, e os judeus como Torá. Quando nós falamos em costumes, dissemos que o costume é local, que o costume ou os costumes dos povos se desatualizam. Quer dizer, os costumes mudam de acordo com o local, de acordo com a região aonde nós estamos vivendo, ou mesmo estamos passando, visitando. Nós observamos que os costumes são muito diferentes. No Brasil, por exemplo, nós temos variados tipos de costumes devido à grande extensão territorial do Brasil. O Brasil é considerado um país continental. De norte a sul, existe uma diferença muito grande entre costumes. Embora nós tenhamos uma mesma linguagem, um mesmo idioma, mas os costumes são diferentes. Quando falamos de costumes que se desatualizam, podemos inserir aí as modas, porque as modas passam, e até outros aspectos da vida humana. Esses aspectos caem em desuso de acordo com a sua pouca expressividade. Às vezes um costume passa rapidamente. Agora, com relação às nossas maneiras de procedimento, nossas maneiras de comportamento, elas são mais permanentes, porque elas estão dentro do ser humano, elas nascem com o ser humano. Vão recebendo as informações, os ensinos, as práticas, os costumes, e aí esses comportamentos, essa maneira de proceder vai também mudando. A gente observa então que os costumes, eles são locais, eles são passageiros, eles mudam. Agora, quando a gente fala sobre a doutrina bíblica, a doutrina cristã, os ensinos cristãos, aí estes não passam, porque eles são permanentes. As doutrinas bíblicas, elas são permanentes. A mesma doutrina que é aqui, é em qualquer lugar do mundo, como nós já expressamos na aula anterior. A doutrina bíblica, ela tem a sua importância assegurada pelo próprio Deus, principalmente quando o homem recebe essa informação
bíblica ou esta doutrina bíblica. Quando o apóstolo São Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele estava se referindo à doutrina bíblica, para que Timóteo pudesse passar a doutrina como ela está na Bíblia. Agora, existem pontos doutrinários que são assumidos pelas denominações, pelas igrejas, e aí fazem valer mais um ponto doutrinário ou outro ponto doutrinário. Mas, na realidade, nós devemos levar em consideração a doutrina como um todo, a doutrina completa. Não podemos nos prender a pontos da doutrina, porque aí isso leva a discussões que, na verdade, não chega a lugar nenhum. Então, os costumes são considerados tradições, mas a doutrina cristã, ela se apoia na Bíblia, e se ela se apoia na Bíblia, nós devemos, então, levar em consideração a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nosso livro-texto aqui fala o seguinte: ser cristão, ele tem que ser diferente para melhor. Por que para melhor? Porque ele não se baseia em costumes ou em tradições. Embora alguns costumes e algumas tradições sejam benéficas, porque faz parte do contexto em que a pessoa vive, mas o cristão ele leva muito mais em consideração o ensino bíblico, a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, porque esta transcende, ou esta vai além dos usos e dos costumes normais. O cristão, ele não deve chamar a atenção imediata por vestir algo muito conservador, algo muito sóbrio, ou por vestir algo muito extravagante. Não, mas ele deve chamar a atenção pelo seu comportamento, pela sua maneira de procedimento. Isto é ética bíblica, isto é ética cristã. O cristão deve deixar uma boa impressão, que a Bíblia diz, o bom cheiro de Cristo. Não basta ser cristão, é preciso também parecer que é cristão. Então, o que nós estamos vivendo hoje, e aí tomamos como base o nosso país, o nosso estado, a nossa igreja, o que nós estamos vivendo é uma falta de compostura de muitos cristãos, não somente no procedimento, mas também no uso de vestimentas impróprias que chamam a atenção. E aí nós estamos nos referindo não somente às mulheres, mas também aos homens, não somente às moças, mas também aos rapazes. E deve ser ensinado na igreja que o cristão, sobretudo, ele deve ser sóbrio, ele deve ser simples no vestir, no trajar. E a Bíblia nos dá vários ensinos sobre isso. Isso aí é ética, é ética. Não se deve exagerar, não se deve exagerar. Existem elementos apropriados para o cristão utilizar na sua vestimenta que não chamem a atenção. O cristão tem uma forma de vestir. Não é suficiente apenas ter uma boa moral. É necessário não deixar dúvidas a esse respeito. Quando o crente chega em qualquer ambiente, ele é notado, ele é observado pelo seu jeito de se comportar, pelo seu jeito de trajar, pelo seu jeito de falar, porque ele recebe uma orientação ética da parte de Deus através da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Por exemplo, o autor fala alguns aspectos para despertar em nós essa ideia de se comportar diante da sociedade. Por exemplo,
Como deverá ser a atitude de um cristão face à guerra? O cristão não pode tomar partido. O cristão, ele não pode, ele não deve ser parcial, mas ele deve apresentar-se como uma pessoa pacificadora. Uma pessoa pacificadora. Quando nós estamos falando em guerra aqui, não estamos falando só a guerra bélica, a guerra como uma demonstração de poder bélico ou das armas, mas estamos falando também de uma guerra travada entre duas pessoas, ou no meio da família, ou no seio da igreja. O cristão verdadeiro, ele entra como mediador, um pacificador. E quanto à responsabilidade social, qual deve ser a posição do cristão? Ele deve ter uma posição também de pacificador. Ele deve ter uma posição de mediador. Na sociedade, o crente ele tem que se apresentar como um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus para ajudar, para tentar promover a paz. Isto é que é bíblico. Com relação ainda a essa responsabilidade social, o que nós falamos anteriormente, deve o cristão andar de forma que ele seja observado e de que ele seja imitado como exemplo. O apóstolo Paulo, nós já mencionamos, quando ele fala a Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Ele não está dizendo ser exemplo do mundo, ele está ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, né? no procedimento. Então nós devemos atentar para isto, nos baseando, claro, nos ensinos bíblicos. Isso não quer dizer que nós precisemos sair da Terra, virar pessoas de outro planeta, não. É nesse planeta mesmo que nós devemos ser exemplo. E com relação ao sexo, com relação ao contato entre gênero, ou seja, entre sexo, homem, mulher, mulher, homem, como é que deve proceder o cristão com relação ao sexo? Não somente no respeito aparente, mas acima de tudo no respeito íntimo, como é o caso do homem com a mulher em sua casa, em seu lar, com a sua família. Deve haver uma responsabilidade para que a pessoa não seja tida como imoral. Aquele crente é um crente imoral, ele não respeita, não, ele tem que se respeitar, ele tem que respeitar e ser respeitado. Mas para ele ser respeitado, ele precisa também respeitar. E com relação ao sexo, ele deve observar o que é que a Bíblia fala sobre o sexo. A Bíblia fala muito sobre o sexo. A Bíblia nos ensina muito sobre o sexo. Entre o casal, por exemplo, como deve proceder, como ele deve viver essa vida íntima. Porque, na verdade, o sexo é uma bênção de Deus. O sexo, ele tem como finalidade principal dar prazer ao homem, dar prazer à mulher, mas também faz parte do plano de Deus da procriação ou da perpetuação da espécie humana. E se o sexo ele causa prazer no homem e na mulher, ele deve ser desfrutado com toda sobriedade, como ensina a palavra de Deus e também como ensina aquelas pessoas que têm a experiência bíblica e que transferem esse conhecimento aos casais, às pessoas que vão se unir pelos laços do matrimônio. Normalmente os jovens na igreja, aqueles que estão noivos, aqueles que pretendem se casar, devem ser chamados para uma conversa. O líder ou a líder deve ter o cuidado de aconselhar
esses futuros casais para que eles saibam o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia ensina sobre o sexo, para que não haja constrangimentos futuros. E aí, com relação à homossexualidade, o que é que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? A Bíblia fala, a Bíblia ensina. Paulo, ele fala aos romanos sobre o uso indevido do sexo. Sobre isto, nós recorremos a publicações de pastores, de pessoas, de psicólogos que ensinam o caminho certo para se evitar a homossexualidade. Muitos acham que a homossexualidade é uma doença e, portanto, apresenta receitas, apresenta maneiras de cura. Outros acham que a homossexualidade já nasce com o indivíduo e aí apresenta o comportamento de que se deve tolerar. Mas o que é que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? A homossexualidade é normal? Será que a homossexualidade não seria uma intervenção carnal do homem na própria personalidade, com a tentação na mente? Será que não é uma armadilha diabólica para fazer com que o homem e a mulher caiam nessa situação de homossexualidade? E devemos aprender sobre isso, né? Como deverá ser visto o controle de natalidade entre os cristãos? Será que a Bíblia informa sobre isso? Sim, a Bíblia informa sobre isso. E precisamos estar atentos o que é pecado e o que não é pecado. Controle de natalidade é pecado ou não é pecado? Até onde é pecado e até onde não é pecado? O planejamento familiar. O controle de natalidade leva muito em consideração o planejamento familiar. Qual a posição do cristão, qual o comportamento do cristão quanto à eutanásia? O que é eutanásia? Eutanásia é uma espécie de autossuicídio. Autossuicídio. Quando nós falamos de autossuicídio, é a pessoa querer morrer. E aí pede a intervenção médica ou a intervenção de terceiros. Qual é a posição do crente com relação a isso? O que é que a Bíblia fala com relação à eutanásia? A eutanásia, na ciência médica, ela é permitida em que ponto da vida? Como é que a Bíblia fala com relação à eutanásia? Será que o médico ele tem autoridade dada pela palavra de Deus para desligar os equipamentos de uma pessoa para que a pessoa morra? Essas questões elas devem ser verificadas através da leitura bíblica, do aconselhamento pastoral, do que diz os especialistas, mesmo aqueles que não têm valores bíblicos, mas o que é que eles pensam com relação a isso? E se faça uma avaliação e venham para a Bíblia para determinar qual a nossa posição perante a eutanásia. Qual é também a nossa posição com relação ao suicídio, à pena de morte, ao aborto. Pode-se abortar uma criança? Aqueles que abortaram são perdoados? Aquelas, no caso, que abortaram, elas vão para a eternidade, para o inferno? Qual é a posição do cristão com relação a isso? Há perdão para esse pecado terrível? Então, essas posições, que são posições altamente éticas, elas têm o seu amparo bíblico, elas têm as suas respostas na Bíblia Sagrada. Então, como nós estamos, por exemplo, com relação à ecologia? Será que o cristão está procedendo de maneira correta
com a ecologia. O que é essa ecologia? Essa ecologia diz respeito ao cuidado que nós devemos ter com relação ao nosso meio ambiente, à natureza. Será que nós estamos procedendo corretamente no nosso meio em que vivemos, no nosso ambiente terrestre? Será que eu estou cuidando da higiene da minha casa, mas estou deixando de lado a higiene do meu vizinho? Será que o local onde eu coloco o meu lixo produzido por mim mesmo, o lixo doméstico, como é que eu estou me descartando? Isso aí é ecologia. Nós precisamos de ter uma posição definida, e esta posição definida é bíblica. Há um texto bíblico que diz assim: a criação está se referindo a tudo que Deus criou. A criação geme na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Isso aí diz respeito à ecologia? Possivelmente sim. Como é que nós devemos proceder com relação a isso? Com relação às normas sociais e às condutas bíblicas, o meu relacionamento com o meu vizinho no bairro, com o meu companheiro de trabalho, com o meu colega na faculdade, com a minha amiguinha na escola, o meu amigo na escola, como é que eu estou me relacionando? Eu estou seguindo que tipo de normas sociais? Será que as normas sociais implantadas no meu bairro, eu posso me envolver com elas, ou eu tenho que me distanciar? Não, porque eu sou crente, eu sou cristão, devo me distanciar o máximo dessas pessoas. Como é que eu estou me relacionando frente a essas normas sociais, me baseando naquilo que a Bíblia me dá como conduta? E concernente aos valores, nós vamos verificar aqui alguns aspectos. O que são valores? Esses valores são princípios morais e éticos que conduzem a nossa vida. O nosso escritor, ele observa aqui, dizendo o seguinte: pela ginástica do raciocínio comum hoje, os escritores dizem que não podemos mais retomar aqueles valores ingênuos, pois os problemas da sociedade atual são por demais complexos e esmagadores. Eles acham que aqueles valores que nós usávamos no passado, alguns anos atrás, eles não podem ser retomados, porque eles são considerados ingênuos, ou seja, eles são considerados leves com relação aos problemas que temos hoje. Mas se nós temos problemas hoje que são mais esmagadores, mais complexos do que os problemas de antes, é porque nós fizemos com que esses valores eles fossem deturpados a ponto de criarem problemas de grande complexidade. Por exemplo, nós temos aqui entre esses problemas a gravidez na adolescência, nós temos o número de divórcio muito grande, nós temos as doenças sexualmente transmissíveis que cada dia mais aumenta, não somente entre os adultos, mas entre os adolescentes, os jovens. Nós temos um outro problema que são os pais ausentes, muitas das vezes por necessidade de sobrevivência. Nós temos famílias que são criadas somente pelo pai ou somente pela mãe. Nós temos a vulgarização e exploração do sexo na mídia, as televisões, os programas que são os mais assistidos, eles levam em sua própria estrutura como programas gerais, né, a exploração do sexo. Outro problema são os conflitos raciais, as raças se chocando. Nós temos a violência apresentada pelos meios de comunicação. Nós temos, nesse caso também, a violência das gangues, que são tremendamente
gritantes na nossa sociedade. Crianças que matam sem remorsos. E tantos outros problemas que agridem o bem-estar humano e que seria impossível, segundo estou a elencar, né, em poucas linhas, ou seja, descrever, além desses que nós falamos. Essa lista assustadora parece não ter fim, porque são muitos os problemas que antes você não tinha. Mas se nós hoje temos esses problemas, é porque nós deixamos de lado os verdadeiros ensinos. Observem as professoras, as diretoras, as coordenadoras de escolas, como hoje sofrem para manter os alunos em paz nas salas de aula. Mas antes, nós tínhamos algumas disciplinas que conscientizavam os alunos logo desde cedo, como a sociologia, a filosofia, os trabalhos manuais, as artes, a música. Nós tínhamos, por exemplo, algum tempo atrás, disciplinas como moral e civismo. Nós tínhamos, por exemplo, religião. As pessoas tinham uma noção do que era Deus através do assunto bíblico da criação. E hoje não se tem mais nada disto. Foram se eliminando as disciplinas que conscientizavam os alunos para viver uma vida mais tranquila. E isso, com o tempo, foi se espalhando através desses alunos egressos, dos cursos básicos, da formação intelectual, se espalhando pela sociedade. E hoje nós temos o caos, que foi estabelecido pelo próprio homem. Então, os cristãos, as igrejas, têm um grande desafio. Os pais devem conduzir os seus filhos desde a infância, a idade mais tenra, né, que a Bíblia fala, para a igreja e apoiar o trabalho dos irmãos, das irmãs que lidam com os pequenos, né, com as crianças da igreja. A gente vê os departamentos infantis da igreja sem apoio dos próprios pais. Quando a Bíblia nos recomenda, já citamos isso lá em Provérbios, que diz: ensina o menino no caminho. Não é o caminho, é no caminho em que deve andar, e mais tarde, ou quando envelhecer, não se desviará dele. Mesmo que aquela criança mais tarde tome outro rumo, mas está impresso na alma da criança, está impresso em sua mente a palavra de Deus, a base da palavra de Deus. Então, essa quantidade enorme de problemas que nós estamos aqui, ainda tem muitos outros, deixa os cristãos decepcionados e desconcertados, pois são exatamente os problemas que poderiam ser resolvidos ou pelo menos atenuados por meio do comprometimento com a moral bíblica. Nós estamos vendo dentro da igreja, os pais não têm comprometimento. Não tem comprometimento. E nós, como teólogos, nós como líderes, nós precisamos propagar isso com muita ênfase na igreja. Para que os pais, para que as mães, para que aqueles que são aspirantes à formação de família, aqueles que são noivos, que estão se preparando para o casamento, para que adentrem já por essa realidade. Porque senão vão sofrer muito. Porque as influências externas, a influência da mídia, da internet, ela é muito poderosa sobre os nossos filhos. E se houver um comprometimento das famílias com a moral bíblica, esses problemas certamente serão atenuados, porque Deus é o mesmo. Esses problemas que se exacerbam ou que se aumentam, justamente pelo abandono dos valores cristãos da sociedade. Isso é certo ou errado? Bom ou ruim?
Devo ou não devo? Provavelmente você já deve ter feito algumas dessas perguntas na hora de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Essas perguntas permeiam a reflexão sobre dois termos: ética e moral. É muito comum esses termos serem confundidos como se significasse a mesma coisa. Embora estejam relacionados entre si, moral e ética são conceitos distintos. Vejamos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Isso é, surgiu nas sociedades primitivas. Outros conceitos. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto a respeito da moral. Quando há falta de pudor, quando algo induz ao pecado, a indecência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso que seja moral ou ética. A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de uma sociedade, como a chinesa, que não vê o fato de matar meninas a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Assédio moral. O assédio moral pode acontecer com muita frequência no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desse pressuposto. Quando seu chefe lhe solicita muitas tarefas com um prazo impossível de cumpri-las durante vários dias, essa é uma conduta antiética do seu líder. Entre colegas. Há funcionários que acham que seu conhecimento e suas informações são a chave para manter o emprego. Esses profissionais são aqueles que dominam as suas funções, mas não gostam de ensiná-las para nenhum colega de equipe. E para completar, nas suas férias, ele adianta tudo para ninguém fazer. Isso claramente é uma conduta antiética e precisa ser mudada. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Num país, por exemplo, sacrificar animais para a pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade ao qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Geralmente a conduta antiética é também ilegal, ou por infringir uma norma ordinária ou um regulamento, estatuto ou diretrizes profissionais. O patrão que xinga o empregado na frente de estranhos está agindo de forma antiética, submetendo-o à vexação. Ética versus moral. Ética é o princípio. Moral é a conduta. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética é universal. Moral é cultura. Ética é regra. Moral é conduta da regra. Ética é teoria. E moral é prática. Confuso, né? Um pouco. Mas vamos resolver esta questão esclarecendo os dois temas, sintetizando. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeitar e venerar a vida. Me lembro que nós entrávamos na sala de aula em ordem, as turmas eram levadas pelas suas respectivas professoras
ou professores em direção à sala de aula. Na sala de aula, a primeira atitude da professora com os seus alunos era orar ou rezar, no caso dos colégios confessionais, e depois que se rezava ou se orava, os alunos se assentavam em ordem e começavam os trabalhos. Se chegasse para adentrar a sala de aula uma professora, uma outra professora, um diretor, um adulto qualquer que precisasse adentrar na sala de aula, os alunos se levantavam em sinal de respeito. Isto ainda acontece hoje nas escolas cívico-militar, que o governo hoje está implementando em todos os estados. Vejam o resultado que tem sido observado nessas escolas, por causa da disciplina, por causa do respeito, os valores que são implementados nesse tipo de escola. Então, pelo abandono dos valores, particularmente dos valores cristãos, está acontecendo esse caos na sociedade. É lógico que a gente vê países que não são democráticos, cujos governos são totalitários, nas escolas eles cumprem, eles são preparados para isto, eles são preparados para cumprirem rigorosamente com as determinações governamentais. Mas não é necessário um governo ditatorial para implementar ordem, disciplina nas escolas. Apenas boa vontade, apenas boa vontade. Então, meus seminaristas, esses problemas, que são problemas éticos, por isso que nós estamos abordando aqui em Ética Cristã. Agora, depois de falarmos sobre os costumes, falando agora sobre os valores, dando continuação aos valores, e dissemos que os valores são princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Então, quando a pessoa tem valores morais, a pessoa ela tem uma vida ética, uma vida pautada pelo respeito. Ela é uma pessoa disciplinada. Isso é alguma vantagem? Parece até que é discutível hoje se isso traz alguma vantagem para o indivíduo. Quero afirmar com toda segurança, só traz. Ter valores éticos, morais, esses valores só trazem benefícios. E falando de valores morais, quais são esses valores morais? Esses valores morais, eles são caráter, existem outros, mas principalmente caráter, honra, fidelidade, idoneidade. Basta falar só desses 4, existem outros, né, que são virtuosos. Então nós, aqui no nosso capítulo 2, o escritor ele vai falar sobre Deus, né, nós vamos tratar sobre Deus, sobre ética e sobre moral, que nós temos já antecipadamente falado sobre esses elementos do nosso curso. Ele diz que valores são um conjunto de qualidades que determinam o mérito e a importância de um ser referente ao binômio bem e mal. Quando ele se refere ao binômio, quer dizer, bem e mal, que são 2 nomes por esse binômio, ele fala o seguinte, que esses valores, eles determinam o mérito, a importância que eu dou, o que nós damos ao bem e ao mal. Qual é a importância que nós atribuímos? Essa importância que nós atribuímos ao bem e ao mal vai depender dos valores morais. Dos valores morais, que, como eu falei, são princípios que conduzem a vida de uma pessoa. E aqui ele especifica justamente esses 4 que nós anunciamos aqui. O caráter, a honra, a fidelidade e a idoneidade. Ele especifica aqui alguma coisa muito interessante assim. Por exemplo, se eu quero fazer um contrato, procuro uma pessoa honesta. Né?
Se eu quero fazer um contrato, eu procuro uma pessoa honesta. Mas e aí? E eu sou honesto? Mas vejam que a primeira coisa que eu procuro quando eu quero fazer um contrato, quando eu quero fazer uma compra, é que a pessoa a qual eu vou negociar, ou com a qual eu vou negociar, seja uma pessoa honesta. Por exemplo, se quero casar, procuro uma pessoa que seja fiel, que tenha caráter. E eu? E eu sou fiel? E eu tenho caráter? Isso aí, cada um de nós deve responder. Nós nascemos com valores, com razão, independente do credo ou da religião. Quando a gente vê pessoas que não são religiosas, mas têm um caráter, eles têm uma personalidade que deixa para trás muitos que se dizem moralistas, muitos que se dizem religiosos, e às vezes a pessoa não tem nem religião, nem professa nenhuma religião. Porque todos nós nascemos com uma lei eterna, que sempre diz, faça o bem e evite o mal. Este é o princípio da ética. Quer dizer, na verdade, a ética, ela está dentro de cada uma pessoa como uma lei. E essa lei que está dentro de cada um de nós se chama consciência. Aí nós dizemos assim, que consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, quando eu tenho aquela percepção, quando eu entendo que dentro de mim tem alguma coisa que me aponta o que é certo e o que é errado, isso é o que nós dizemos consciência. E essa consciência, ela foi colocada dentro do homem pelo próprio Deus, faz parte do caráter de Deus. Mas isto está impresso dentro de cada um. Saber discernir o bem e o mal. Outro valor é a honra. O que é a honra? A honra é um princípio que leva alguém a ter uma vida proba. Essa vida proba é uma vida sem meio termo. É uma vida provada e aprovada. Então a honra é o princípio que leva alguém a ter uma vida proba, virtuosa, ou seja, pessoas com muitas virtudes notáveis, uma pessoa corajosa e que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Quando a pessoa tem essas qualidades, é uma pessoa honrada. É uma pessoa honrada. É uma pessoa que tem um bom conceito junto à sociedade. Aí quando nós falamos a sociedade, nós falamos em relação ao ambiente que vivemos. Na igreja, você conhece uma pessoa honrada, uma pessoa que tem uma vida virtuosa, uma pessoa corajosa, uma pessoa aprovada, né, pela maioria. E vejam, seminaristas, que as disciplinas que nós estamos estudando, elas são sequenciais. Aquilo que nós falamos em batalha espiritual, nós repetimos algumas coisas em liderança e agora estamos dando mais um reforço nessa disciplina de ética. Então isso é honra. Qual é o outro valor? Primeiro falamos que era caráter, segundo, honra. O terceiro é fidelidade. Fidelidade é característica do que é fiel, que demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém. Ou seja, lealdade, a pessoa que é leal. Então, esses valores que nós estamos abordando aqui são muito importantes dentro da ética cristã, porque nós devemos cultivar ou mesmo promover esses valores. O caráter, a honra, a fidelidade. Quando a gente fala em fidelidade, nós estamos também dizendo que a pessoa que é fiel é aquela pessoa que é constante nos compromissos assumidos. Quer seja na igreja
ou que sejam no ambiente secular, na sociedade. Cumprir os compromissos assumidos. Muitos cristãos hoje são reconhecidos como verdadeiros hipócritas, verdadeiros caloteiros, que não cumprem com os seus compromissos, compromissos na família, compromissos no trabalho, compromissos financeiros. E isso leva a pessoa a ser um hipócrita, a pessoa ser um hipócrita, a pessoa não ter condições de ser observados positivamente pelo ambiente em que ele vive. O último valor desses 4 que nós queremos abordar, ou queremos falar, é a idoneidade. O que é idoneidade? A idoneidade é a qualidade do idôneo, ou seja, idôneo é a pessoa apta ou competente para exercer um cargo, para exercer uma função. Ele é idôneo para exercer essa função, ele é capacitado. Por isso que nós dizemos a diferença de ser idoso para idôneo. Idoso é uma pessoa que já tem bastante idade, como o seu professor já tem bastante idade. Mas, às vezes, nós notamos que a pessoa é idosa, mas não é idônea. Ou seja, ela não é capacitada, ela não é apta, ela não tem competência para exercer determinado cargo. Então, essa é a diferença de idôneo para idoso. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João eram idôneos, eles eram idôneos. E Deus reconhece essa idoneidade nesses homens, capacitados para exercerem esta função. Qual a função? Apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, Pedro, o pastor da igreja, aquele que Jesus chama e diz: apacenta os meus cordeiros. João, aquele homem que mesmo com a sua vida em risco, Deus concede aquela visão apocalíptica que até hoje nós nos baseamos nela, nós refletimos sobre ela e sobre as suas epístolas e o seu evangelho. Pessoas idôneas. Paulo era velho? Não. Paulo era jovem ainda, quando ele foi chamado. Pedro não era tão velho. João foi chamado para compor o colégio apostólico, ou seja, o grupo dos discípulos, aos 24 anos. Então, eles eram pessoas jovens, novas, aliás, mas eram idôneas, pessoas idôneas, porque Deus reconhece neles a aptidão para exercerem essas funções dentro do seu reino. Tem outro aqui, Judas Iscariotes, era idôneo? Não era idôneo. Ele não era apto, ele não era capacitado para exercer a função de apóstolo e muito menos de tesoureiro do grupo apostólico. A Bíblia diz que ele era ladrão, porque tudo que se colocava na bolsa, a bolsa era aquele local de cooperação que todos contribuíam para o exercício do ministério de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos mais tarde. Então Judas metia a mão na bolsa, está escrito. Judas metia a mão. Então Judas era ladrão. Ele não era fiel, ele não era idôneo, ele não era honrado e o seu caráter era duvidoso. Os seus traços morais eram duvidosos. Aí muita gente pode dizer, mas Jesus não era onisciente, por que ele chamou? A Bíblia diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas ele dá oportunidade a todos. Oportunidade é dada a todos. Então compete àquele que tem mau caráter de consertar a sua vida, de consertar o seu caráter. Isso é possível? É, porque ele tem a consciência, ele sabe o que é praticar bem e o que é praticar mal. O crente que não anda segundo a Bíblia Sagrada, que não anda segundo a palavra de Deus, ele é um mau caráter.
ele é um infiel, ele é um inidôneo. E se ele é isso, ele não tem essas qualidades, é porque ele não procura se corrigir. Porque há meios de correção. Quando Deus chama a pessoa tem que fazer a sua parte nesse contrato maravilhoso. Na salvação, no ato da salvação, o elemento, ele tem que se arrepender. Né? Ele tem que se arrepender. Arrependimento, como nós já mencionamos, é dar meia volta. É voltar do caminho. E isso compete ao homem fazer. Não é Deus que vai fazer. É o homem que tem que fazer. Então, essa oportunidade foi dada a Judas. Mas Judas, ele não quis se arrepender. E da mesma forma, na igreja nós temos pessoas dessa natureza. Portanto, precisamos enfatizar, tentar, por todos os meios, como diz lá em Judas, apiedando-nos desses, arrebatando-os do fogo, sabendo que Deus é um Deus ético. A Bíblia diz que ele é santo. Lá em Levíticos capítulo 11, versículos 44 e 45, Deus é um Deus ético. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, reforça essa palavra de Deus. Deus exige santidade, porque eu sou santo. Eu sou santo, diz o Senhor. Aí Pedro reforça isso, mostrando que nós devemos imitar a Deus, buscando ser santos, como Ele é santo. Então, essa santidade de Deus, ela serve como base bíblica para a ética cristã que nós estamos estudando, para que as nossas vidas sejam edificadas. Vejam que, quando falamos de consciência, dissemos que o elemento humano, a pessoa humana, ela possui essa faculdade dentro de si, chamada consciência, de perceber moralmente o que é certo e o que é errado, em atos ou motivos individuais. Vejamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, quando fala que Caim matou Abel, ele matou por inveja. A inveja é uma qualidade má de um caráter mau. Então ele matou. E vejam que a consciência dele estava tão aguçada que ele fugiu. Né? Ele matou Abel e fugiu. Deus o encontra, porque o homem, na verdade, ele nunca encontra Deus, é Deus que o encontra. Com relação a Caim, nós vemos Deus encontrando Caim. E aí Caim vem com aquela explicação que nós vemos no capítulo 4 de Gênesis. Porventura, sou eu o guardador do meu irmão, não sei onde ele está. Quer dizer, era uma pessoa sem caráter, ou com caráter deformado pela inveja. Era um elemento que não tinha ética. Então, meus irmãos, assim sendo, nós devemos buscar esses conceitos que aprendemos aqui no capítulo 2. Assim sendo, meus irmãos, nós estamos encerrando e esperamos na próxima aula nós darmos prosseguimento à nossa disciplina. Que Deus seja com todos nós. Amém.